Meu avô era um pastor na Alemanha. Ele sempre dizia que nasceu no lado errado do oceano, na época errada da história. Ele foi forçado para entrar no exército alemão junto com todos os homens fisicamente capazes logo no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Ele foi imediatamente posicionado na linha de frente, na unidade 699, situada no coração da Rússia, perto da Ucrânia, e continuando para baixo. Estavam indo em direção à cidade de Baku. O objetivo era basicamente capturar as reservas de óleo do exército e governo alemão. E estando na unidade de construção da ponte, bem na linha de frente, frequentemente atrás das linhas inimigas, havia inúmeras perdas e muito sofrimento. Um dia, seu comandante, preocupado, chegando no fim da guerra, o chamou a seu escritório. Ele fez uma pergunta bem direta. Sr. Hassel, você acredita que a Alemanha vai vencer esta guerra? E a pergunta foi como uma pegadinha, porque se você é um soldado patriota, você irá dizer, é claro que iremos ganhar a guerra. Mas também sendo um estudioso da Bíblia, e um pastor que era estudioso das profecias, meu avô bem sabia que a Alemanha não ganharia a guerra. Assim, ele estava em um dilema e não sabia o que responder. Naquele momento, ele fez uma oração silenciosa. Então, ele perguntou, esta é uma pergunta oficial ou não oficial? Eles tinham um código não escrito naquela unidade, que quando eles estivessem sem o chapéu, eles poderiam ter uma conversa não oficial. O comandante parou por um momento e disse, ok, não é oficial. E tirando o chapéu, o colocou em cima da mesa. Meu avô fez o mesmo. E tirando uma Bíblia do bolso, a abriu em Daniel 2 e começou a contar a história do sonho de Nabucodonosor, da imagem que tinha a cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, passando pelos impérios mundiais que esses símbolos representam, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E ele disse que estávamos vivendo no período de desintegração do Império Romano. Depois que o Império Romano caiu, esta é a Europa de hoje. E este pé da estátua, feito de ferro que não se mistura com barro, é este o tempo que estamos vivendo hoje. E eu não acredito que Hitler está certo. O Império de Hitler não pode durar por 1000 anos, como ele está prometendo aos alemães. Essa guerra tem que dar errado, por causa da profecia bíblica. E como todas as outras profecias foram cumpridas no passado, o seu comandante ficou muito pensativo após o término do estudo bíblico. Então ele disse, eu posso ver sua Bíblia? Eu gostaria de conferir isso. E o meu avô disse, ok. E entregou-lhe a Bíblia. E o comandante falou, eu gostaria que você viesse aqui amanhã de manhã, às 9 horas. Dispensado. No outro dia, ele compareceu às 9 horas. Quando ele chegou na sala, notou que havia outros 2 comandantes, de alto escalão, um de cada lado do seu comandante. E no momento em que ele entrou na sala, ele pensou, oh não, fui traído. Então o seu comandante retirou o chapéu e falou aos outros comandantes que aquele sinal significava que a conversa seria não oficial e tudo o que seria dito ali não seria repetido. E ele entregou a Bíblia ao meu avô, então ele a abriu em Daniel capítulo 2 e pediram que ele lhes desse todo o estudo bíblico de novo. E foi isso que ele fez. Começando o estudo bíblico, foi passando por cada um dos metais da estátua. Falava sobre cada época que o metal representava, falou sobre datas, e sempre que ele mencionava o império, como Babilônia, as datas de 605 e 539 a.C., ele notou uma comunicação sutil entre os comandantes. Ele continuou o estudo bíblico e então, ao final, ele disse, nós estamos vivendo no tempo do pé de ferro com o barro. Eles não se misturam. E é por essa razão que não teremos uma unificação da Europa, ou o Império Mundial, que durará 1000 anos. O Third Reich de Hitler não poderá subsistir por 1000 anos. Quando ele disse essa mensagem, houve um silêncio na sala. Ele foi dispensado de novo, e quando ele estava saindo, o comandante disse, a propósito, eu deveria apresentá-lo aos 2 outros comandantes. E continuou dizendo, este capitão, antes de entrar para o exército, era professor de história. E este outro comandante também era professor de história em seus dias civis, antes de entrar para o exército. Os 2 compreenderam e confirmaram todas as datas e os tempos que você nos disse, a sequência e a história que você providenciou aqui. Muito obrigado. Alguns meses depois, em maio de 1945, a guerra acabou. Eles estavam face a face com o resultado da guerra, saindo em retirada, voltando para a Alemanha, que levou meses e anos para completar. A grande questão era como eles conseguiriam.
Mas o que meu avô não sabia, nem o resto da unidade, era que o comandante havia sido convencido alguns meses antes a racionar cada litro de gasolina e cada pouquinho de comida, porque ele sabia que essa guerra terminaria logo, baseado naquele estudo bíblico, que eles deveriam bater em retirada. Quando meu avô me contou essa história, ele disse, e aliás tem um livro que foi lançado agora sobre essa história, chamado Mil Cairão ao Teu Lado, dos originais 1.200 homens da unidade dele, somente 7 sobreviveram. O que é marcante quando você pensa no assunto, porque meu avô foi um forte homem que tinha uma grande convicção de não portar armas, e ele carregava uma pistola de madeira com ele, que ele talhou quando estava na França, no início da guerra, e ele ficou com ela até o término da guerra, mas ninguém sabia disso, e ele estava desarmado todo o tempo. Mas meu avô costumava me dizer depois que ele realmente acreditava que Deus estava com ele e estava protegendo, por causa dos momentos como estes, em que ele pôde dar seu testemunho da palavra de Deus e profecias bíblicas que fizeram toda a diferença para ele, sua família e para a sua vida. Há 2 coisas em minha cabeça que fazem da Bíblia um livro muito relevante e real para mim hoje. A primeira são as profecias, que você pode ver que foram cumpridas no decorrer da história. A outra é quando nós fazemos mais e mais escavações, nós achamos essas cidades perdidas de civilizações de então, que a Bíblia menciona, seja Babilônia, Medo-Pérsia, Roma ou Grécia, não importa. Nós somos capazes de perfeitamente tocar no passado, vermos em 3D, e a Bíblia ganha uma vida, de um modo que é muito poderoso.